pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês o primeiro podcast da Mecânica Avançada. E nesse podcast eu estou tendo a honra de ter aqui ao meu lado o professor Rodrigo Pimenta de São Paulo. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Celso, tudo certo. Gente, nesse podcast nós vamos abordar o tema de injeção direta, mas não é aquela coisa formal. Vamos colocar algumas coisas polêmicas aqui, porque o nosso professor que está aqui hoje, ele é especialista em injeção direta. Então vamos tentar arrancar dele algumas informações que ele não fala nos treinamentos. Viu, professor? Aqui é um negócio mais tranquilo. E a gente precisa de algumas informações importantes. Porque, gente, nós que somos reparadores, nós temos muitas dúvidas em vários detalhes. Mas não são poucos detalhes, sabe, professor? E eu quero que você ajude nós. Não, estamos aí para isso, né? Tá. E o professor, ele veio aqui para Maringá para gravar com a gente um treinamento de injeção eletrônica da linha Ford. Esse treinamento já foi gravado e ele vai subir na nossa plataforma EAD, a plataforma Mecânica Avançada, que você pode assinar aí quando você achar que for necessário você ter essas informações tão importantes que a gente está colocando nessa plataforma. Mas isso é outro assunto. O importante aqui agora é a gente tirar alguns conteúdos desse cidadão aqui que vai nos ajudar, né, professor? Vamos lá. Professor, antes da gente iniciar, deixa eu perguntar o seguinte. Quanto tempo você tem de mecânico, que você botou a mão na massa? Conta pra nós. Olha, eu comecei relativamente cedo, né? Então eu comecei a trabalhar em oficina mais ou menos com 16, 17 anos. E sempre gostei de mecânica, adorei carro, desmontava o carro da minha mãe, desmontava o carro dos amigos. Mas deu bom. Eu sou da geração dos Velozes e Furiosos, né? Então, adorava som, adorava neon, adorava aquilo tudo dos tuning da vida. É lógico que hoje o gosto ficou um pouco mais refinado, né? Mas não posso negar que eu fui influenciado por isso e sempre gostei muito de carro. Então, desde novinho eu já trabalhava com som, então, assim, lá com meus 13 anos de idade eu fui trabalhar em loja de som, tinha uma loja de som lá no meu bairro. Você já estava envolvido com a parte de carro, eletrônica de carro. Na parte da eletrônica, elétrica ali mesmo, e mais acessório, assim, na época, nossa, se instalava muito acessório, hoje é um pouco diferente, né? Os acessórios são um pouco diferentes, mas eu comecei um pouco com isso, assim, na loja de som no meu bairro ali, eu ia para aprender a profissão, acabei gostando do negócio, fui estudar, né? Sempre gostei, e aí mais ou menos com uns 17 anos de idade, 16, 17 anos, eu fui trabalhar com oficina mecânica mesmo, com mecânica. Certo. Aí eu trabalhei até os meus 24, mais ou menos, com oficina, não que eu ainda não ponho a mão na graxa, né, ainda de vez em quando a gente bate um pouco de chave, porque senão perde costume, né, perde como tudo, você não faz, você acaba perdendo, né, então... Mas até mais ou menos os meus 24, oficialmente como mecânico ali, batendo chave, eu fiz, né? Como reparador. Como reparador, Aí depois você foi para a escola. Justo. Na época que eu ainda trabalhava, né? Eu trabalhei em concessionária, trabalhei inclusive em concessionária Ford, né? Então... eu trabalhava de dia na concessionária e à noite e aos sábados eu trabalhava dando aula, né? Então tinha os dois empregos. Você fez tá. E dando aula há quanto tempo? Esse ano completo 10 anos dando aula. 10 anos? 10 anos. É isso aí, já deu para aprender bastante coisa, né? Sim. Incrivelmente a gente aprende muito dando aula, né? Porque aprende mais que quem tá fazendo aula. Pelo menos comigo foi sempre assim. É lógico. A gente tem que se preparar, né, para poder ensinar, né? Vem aquela preocupação, né? Poxa, eu vou ensinar outra pessoa e no nosso caso, né, o reparador que está no dia a dia aí, é aquela informação que ele precisa, né, para poder ganhar o pão dele do dia a dia, né? Meu sentimento é colocar a arma na mão do guerreiro que está na rua aí, ganhando dinheiro, se esforçando. Então é uma responsabilidade grande. Tá. E, gente, o professor Pimenta, ele é amigo nosso há longa data, né, sempre que a gente precisou de informação, alguma situação diferente, a gente foi buscar com ele.
Se ele não sabia, ele sabe quem sabe, né? Ele tem um contato muito forte em São Paulo, né? Que você é de São Paulo. São Paulo, capital. E como ele dá aula numa das maiores escolas desse país, instituição, né? Então a gente sempre foi com ele e deu tudo certo. Hoje ele trabalha dando aula, usa o nosso equipamento, que é o Tecnoscópio, e isso aí fez com que a gente se aproximasse bastante. Tanto é que ele veio para cá para poder dar um treinamento para a gente poder colocar na nossa plataforma. Certo, professor? Certo, eu me sinto honrado de estar aqui. Obrigado por me convidar. Para mim agradeço. É muito importante. Tá, mas assim, professor, primeira coisa, bico injetor do carro com injeção direta, limpa ou não limpa? Vixe. Eu quero tirar o bico e eu quero colocar ele na máquina de limpa-bico, porque o mecânico, eu já tive oficina, o mecânico ganha muita grana limpando o bico injetor. Sim. Ele vai lá no carro com injeção indireta, tira o bico, lava o bico, coloca na maquininha, limpa e pior que dá resultado. Porque às vezes o bico está desaqualizado, está sujo, tem que trocar as peneirinhas, nananá. E na injeção direta, eu posso fazer isso? É polêmico mesmo esse assunto, desde a época da injeção convencional. Fala a verdade, sem frescura. Né? Sem frescura, ou é ou não é. Limpa ou não limpa? Põe na máquina ou não põe? Pessoal, do meu ponto de vista, eu acho que limpa, igual o outro bico, limpa, sim, fica bom. A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque o bico da injeção direta é muito diferente do bico de injeção convencional, né? Então, não adianta eu querer pegar o bico de injeção direta, querer colocar na minha máquina lá convencional de limpeza de bico e, por exemplo, num teste, esperar que o resultado seja o mesmo do bico convencional. Não vai ser. A gente sabe que o sistema de injeção direta trabalha com altas pressões. Se eu pegar o sistema Volkswagen da vida aí, por exemplo, ele trabalha com em torno de 350 bar de pressão. Mas já tá 350? Porque o primeiro up que eu comprei era 250 bar, o máximo dele, já tá nos 350. Eu já peguei dessa plataforma nova, né, que a Volkswagen chama de MQB, Virtus, Nivus, Polo, Golf, T-Cross, esses carros eles têm essa mesma plataforma, né? E já está chegando nessas altas pressões. Sim, cara, e é muito legal, uma particularidade do sistema Volkswagen, você vai lá e desliga a válvula de variação da bomba, ou a solenoide da bomba, faz o controle do regulador de pressão de alta. Tá. Você desliga ele, a pressão vai até o máximo, você consegue pegar isso com scanner facilmente e ver a pressão chega ali uns 350 bar de pressão. Caraca, é muita pressão, né? Pressão. Então, eu acredito, por isso que esses motores, então, desse T-Cross, que é o mesmo do Up de 2015, né? Sim. Por isso que ele está alcançando tanto torque, assim, e conseguindo tocar esses motores aí, e conseguindo tocar esses carros, porque esses carros são pesados. E só aumentaram a cavalaria deles mesmo, com pressão. É lógico, né? Hoje exatamente. A gente tem duas coisas aliadas hoje que aumentam a potência do motor. Uma é a tecnologia dos materiais, que inegavelmente melhorou muito a condição, né? Então você consegue ter motores com taxas extremamente elevadas, por exemplo, sem quebrar. Né? E hoje os motores sobrealimentados, né? O pessoal conhece muito com turbinado, né? Então eu tenho um sobrealimentador lá que ajuda muito e lógico o gerenciamento eletrônico, a injeção eletrônica em cima fazendo o gerenciamento, né? A qualidade de software, desenvolvimento de software melhorou muito. Então isso agrega muito, né? É muito legal você parar para comparar, por exemplo, o motor 1.0 lá da década de 2000, 90, né, sei lá, eles tinham seus incríveis 50 cavalos no máximo, né? Hoje você tem motorzinho de 1.0 aí com quase 90 cavalos aspirado, né? O atmosférico, né? Uhum. Então, basicamente é isso, né? Tecnologia dos materiais e desenvolvimento de software. E se for o turbinado, como você disse, então, 120 cavalos, que é o T-Cross, o Virtus, muita potência. Mas só voltando na questão do bico, né? A gente tem que tomar um cuidado em relação a limpar o bico do ponto de vista manutenção preventiva, né? Porque o reparador está aí fora vendendo limpeza de bico como manutenção preventiva. Como no outro bico da injeção convencional, você mesmo pegar no manual do proprietário lá, tá falando que não se limpa bico, não tem manutenção para isso, né? E a gente sabe que a realidade da oficina do dia a dia é diferente. Entendi. Né? Então, assim, preventivamente, o que eu acho legal? Eu acho legal você
fazer a remoção dos bicos para limpar eles, a ponta principalmente do bico carboniza muito, tá dentro do... Colocar só a ponta ali no ultrassom. No outro já era assim, né? Já. Você pode usar a máquina de limpeza de bico que você tinha antes, porque o ultrassom é o mesmo ultrassom, Sim. né? Não muda. Então, só que, ó, professor, olha que como eu estou em contato direto com o mecânico, já aconteceu várias situações, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. O cara tem uma máquina de limpar bico lá, e ele que fala que é injeção direta. Uhum. Aí ele tira um bico neutro. Teve um amigo que tirou os 4 bicos de uma Tiguan e colocou na máquina para testar. Ele não colocou só no ultrassom, ele colocou para testar. Meu, eu acho meio sem sentido você testar um bico desse. Porque nós estamos falando de bico que trabalha com até 350 bar. E aí a máquina vai dar no máximo lá, sei lá, 6 bar de pressão. 10 explodindo. Não chega a isso, né? Aí você vai colocar lá, você vai colocar os plugzinhos para poder acionar o bico. Uhum. Só que o sinal que chega, muitas vezes essas máquinas, elas não mandam um sinal igualzinho o sinal que tem que ser, porque é diferente. Bem diferente. Tanto é que eu vi você falando no treinamento que para acionar o bico injetor direta, tem um capacitor, que parece um transformador dentro da central, né? Que dá o coice para ele poder abrir. É isso, né? Isso, e é alta tensão, inclusive. Inclusive, vocês tomem cuidado quando for pegar sinal de injeção direta, bico de injeção direta, usar o atenuador para poder pegar o nível de tensão lá, porque é alto, dependendo do carro, pode chegar até 100 volts. Né, para poder abrir o bico, porque como a pressão é alta, eu preciso de uma quantidade muito grande de energia para conseguir abrir esse bico, né? Então por isso que isso é feito por uma descarga capacitiva. É um capacitor mesmo que descarrega no bico e dá esse coice aí para ele poder abrir e vencer a energia dessa pressão tão alta. Tanto da compressão quanto da pressão do combustível. Justo. Né? E aí justo que as nossas máquinas de limpeza de bico convencional, né, pelo menos aqui estão no mercado aí o que a gente conhece, não simula isso, não tão pouco simula a pressão e nem a descarga capacitiva. Então, na realidade, eu não estou conseguindo simular, né? Só que se você for procurar aí no mercado, existem acionadores mecânicos que usam uma alavanca e você consegue elevar a pressão, sei lá, vou chutar aqui até uns 150 bar, que até seria uma pressão legal para testar. Mas ainda assim, eu estou conseguindo mecanicamente elevar a pressão no bico, mas eu não estou conseguindo simular a descarga capacitiva para poder abrir o bico, entendeu? Entendi. Então por isso que não é um teste, no meu ponto de vista, tão válido assim. Agora, só pra gente, né? Por exemplo, eu tenho um problema de bico gotejando. Isso é muito comum, né? A estanqueidade do bico, ele não tá segurando. Mas na injeção direta? Na injeção direta. Ah, verdade. Principalmente nos TSI, né? Tá acontecendo acontece. Isso, olha, e se a gente for esperto, a gente consegue pegar isso daí ou com osciloscópio, né? Se eu pegar o nível de tensão do sensor de pressão lá no tubo dos bicos, né, o pessoal conhece como flauta, né? Sim. Né, se eu pegar o sensor de pressão lá, eu consigo ver o nível de tensão. Ou até pelo scanner mesmo, o espeto scanner, vejo o valor da pressão de combustível, pressão de alta, pressão de combustível, né? E verifico se essa pressão vai cair. Né? Se a pressão começar a cair com o motor desligado, né, isso significa que eu tenho um problema de estanqueidade do bico. Né? O bico não está segurando. Inclusive, pessoal, um defeito que está muito corriqueiro hoje nos Volkswagen é defeito no bico injetor, nesse bico que você está falando. O carro fica ruim de pegar, falha, depois ele até que roda bem, mas no começo, assim, ele fica com um funcionamento ridículo. E deve ser esse esgotejamento aí. Sim, principalmente dificuldade de partida. Uhum. Mas assim, o que eu vejo é assim, o camarada chegou um carro desse na oficina dele, um carro com injeção direta, ele deve ou não vender o serviço de limpeza de bico? Olha, é zoado. É complicado. É complicado. Mas porque ó, o carro, entenda o seguinte, o carro tá bom, revisão de viagem. O carro tá bom. O cara chegou com o carro, faz uma revisão aí para eu poder viajar. Beleza, o carro tá com 120 mil quilômetros, eu vou viajar. O carro nunca trocou bico, nunca trocou bomba de combustível, nunca trocou correia dentada, ou corrente, o carro tá bom. Eu vendo o serviço para ele ou eu não vendo o serviço para ele? Você vende o serviço para ele, mas tem que saber vender. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso.
E aí hoje, até por conta da internet, tem muita gente falando muita coisa por aí, né? A gente sabe, mas aí a gente tem que tomar um cuidado e tentar, de certa forma, não sei se bem se provar seria a palavra aqui, mas a gente precisa esclarecer para o cliente que há necessidade, e isso é muito simples, eu pego uma foto de um bico carbonizado e mostro para ele, né? E nem preciso, eu tiro a vela de ignição e mostro para o cliente, falo, ó, a vela tá dentro do cilindro junto com o bico. Né? Então a gente consegue mostrar essa carbonização. Hoje, vou além, pessoal. Você entra na internet aí, compra uma camerazinha endoscópio, você coloca dentro do cilindro, você vê a carbonização. E aí, existem coisas que são muito polêmicas, por exemplo, relacionado ao bico. A galera, na revisão, vende lá, limpeza de bico, tal, descarbonização, tira o corpo de borboleta e limpa o corpo de borboleta. Aí, eu pergunto para vocês, a gente tira o corpo de borboleta, limpa o corpo de borboleta, e abaixo do corpo de borboleta você não limpa? Até lá na até entrada. O pé da cabeça da válvula você não descarboniza? Não resolve nada, né? Então, é o tipo de serviço que a gente tem que começar a agregar e começar a vender, principalmente na injeção direta, que eu percebo que existe uma carbonização maior nos dutos de admissão na injeção direta. Então, o serviço de descarbonização, todo o processo de descarbonização, coletor de admissão, corpo de borboleta, tubo, os dutos do cabeçote ali, né? E aí, vamos lá, né? Tirar o coletor, trocar juntinha, vedação. Todas as gachetas, todos os hidrós, isso, né? cara, isso é um serviço legal de se vender, né? E a questão da carbonização, principalmente para quem usa mais a gasolina aí, é inevitável, isso vai acontecer mesmo. Tá, aí, professor, na minha opinião, a minha opinião é até um pouco contraditória, porque no passado, quando a gente começou com a mecânica avançada, a gente fez uma máquina de limpar bico para injeção direta, teste de limpeza. Uhum. Só que dessa máquina aí que vai só até 7, 8 bar, bastante gente comprou. Só que daí eu comecei a analisar, né, porque daí você vende o produto, você começa a ver os feedback. E aí eu falei, rapaz, quer saber? Cortei. Falei, não vou vender esse trem aqui não. Porque a minha ideia qual era? Era o bico chegar o carro chegar na oficina do nosso cliente, que é o reparador, e o cara arrancar os bicos, retirar os bicos para poder fazer uma limpeza. Só que na verdade essa limpeza ela teria que ser feita somente no ultrassom, nem energizar o bico, nem colocar ele para bater, só colocar ali para fazer uma limpeza superficial, limpar ele por fora, trocar as gachetas, trocar, na verdade é um teflon, né, que tem na ponta, né? Trocar esse teflon, ver se não tá. Às vezes ele costuma criar um desgaste no próprio cabeçote desse teflon, pode vazar um pouquinho de compressão, né? Então, fazer essa análise, fazer essa descarbonização e montar. Só que daí o que acontece? Aí o pessoal começa a fazer teste, e infelizmente o teste com bico injeção direta, para você testar a equalização principalmente, ele não é satisfatório. Assim, e a gente foi o que eu enxerguei. Não, e eu concordo com você. Se eu for fazer um teste para pegar um defeito mesmo no bico, eu só vou pegar se o bico estiver realmente muito ruim. Se o bico estiver muito ruim, a nossa experiência do dia a dia, né, já é o suficiente para comprovar um defeito, né? Mas a questão em si é justamente conseguir fazer o teste na elevação da pressão mesmo, né, e aplicar essa descarga capacitiva no bico. Entendi. E outra coisa, quando eu peguei bico que estava gotejando ou estava com defeito, no caso da injeção direta, que o carro falhava ou estava ruim de pegar, tal, na hora que você tirava o bico, você pegava uma tomada de ar, você jogava aqui nele, ele jogava um pouquinho para fora. Ou seja, não precisa de nada tão mega fudido, né? Mega top of mind para poder fazer esse tipo de teste de garagem. Mas você sabe uma coisa que você falou importante? Eu acho importante remover o bico depois de um tempo, depois de um certo de quilometragem. É a mesma coisa da vela, né? Veio a vela de Iridium para nós aí, beleza. 120 mil quilômetros. 120 mil quilômetros, top, dura 120 mil quilômetros a vela? Dura. Agora vamos lá, vocês vão mesmo deixar a vela 120 mil quilômetros rodando lá no cabeçote? Depois quando a gente tira essa vela,
Né? Se ela sair, né? Se ela sair, né? Porque não é porque ela dura 120 mil quilômetros que a gente, né, tem que tirar ela preventivamente para poder fazer a calibração, verificar a distância do eletrodo. Ainda isso é importante. Né? Mesmo a de iridium, né? Mesmo a de iridium. Tá no manual de serviço, né? Para quem tem acesso ao manual de serviço das montadoras, manual de reparação, né? Mas ainda assim no manual do proprietário tá lá, né? Nos fabricantes de vela, poxa, a gente tem os fabricantes de vela aí, pega no catálogo lá que ele vai falar da vela de iridium e vai continuar falando da necessidade de tirar para poder fazer a inspeção visual. E aí, beleza, você tira a vela e ele não vai grudar lá na rosca, né? E o bico eu vejo da mesma forma, porque eu tô cansado de ouvir a galera falando assim, puxa, mas não existe uma ferramenta da NASA para conseguir tirar o bico lá, porque o bico é difícil de tirar. E realmente, eu peguei uma X5, por exemplo, que eu tive que tirar o bico, usar um pé de cabra desse tamanho para conseguir fazer uma força, porque não saía, emperrado, mas também o bico tava lá 80 mil quilômetros no cabeçote. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que começar a mostrar para o nosso cliente, entendeu? As necessidades disso. E aí a questão da máquina, a gente não pode esquecer que prioritariamente a máquina é para fazer o teste do bico. A limpeza do bico é consequência. Né? Não é isso? Porque é isso, eu tiro o bico, estou desconfiado que é problema no bico, tiro o bico, coloco na máquina para fazer o teste, opa, vi que tem um problema de equalização no bico, coloco o bico para bater no ultrassom. Depois eu faço o teste de novo para ver se melhorou. Opa, melhorou. Coloco o bico de novo. No indireto, né? No indireto, no direto, qualquer que seja. Mas o direto dá no máximo 6 bar. Eu acho que não é. Eu acredito. Eu até parei de vender a máquina por causa disso. Sim, eu acredito. Eu falei, esse troço não funciona não. Não funciona. Eu não acho que funciona. Mas o pessoal vende isso, né? Mas então, voltando naquele amigo que eu falei pra você, ele tirou os 4 bicos, colocou pra testar e os bicos foram, os 4. Tinha que trocar, queimou os 4 bicos. Entendeu? Porque a máquina dele era uma máquina que dizia-se que era injeção direta, né? Tanto é que tinha os adaptadores, mas nesse carro os 4 bicos foi pro pau. Teve que trocar os 4 bicos. Aí ele não mexeu mais. E a máquina não foi minha, tá? Só pra deixar isso bem claro. Que essa nossa máquina que a gente vendia, ela tinha suas. Ela tinha o seu preparo para não ter perigo de queimar. Mas eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque eu não quero dar prejuízo pra ninguém. Difícil saber o que aconteceu aí, né? De repente eu não fiz de novo. Eu acredito o seguinte, a injeção direta, apesar de estar aí já há algum tempo, é uma coisa meio nova para nós. Né? E por que existe a injeção eletrônica? A injeção eletrônica existe para conseguir controlar e reduzir o nível de emissão de poluentes. É para isso que existe a injeção eletrônica. Porque se a gente não tivesse lei ambiental, cara, certeza que as montadoras estavam vendendo carro com carburador até hoje. Porque qual que é o custo de um carburador e qual que é o custo de um... Injetar em tecnologia. E, isso tão é verdade que se a gente for parar para analisar, por exemplo, nas motocicletas, né? Até quando saiu moto com motocicleta? As motos moto com carburador. Desculpa, moto com carburador. Moto com motocicleta não dá, né? Faz parte. Não, coitado, aí, Jonas, sabe de nada. Você não sabe as garfas que eu falo aqui, mas pode falar, pode continuar. Mas é isso. Mas até esses dias tava saindo KTM aí com um carburador. Pois eu acho que tem ainda. Agora, eu duvido que na Europa as KTM saiam com carburador. Né? Então, por isso que eu tô falando, assim, a injeção, a gente tem que ver que ainda o motor de combustão interna ele vai durar um tempo. No Brasil. Vai durar um tempo. Na América Latina. Tudo. Sim, eu acredito que vai vir muito híbrido. E aí eles vão fazer o máximo que eles puderem fazer para conseguir reduzir a emissão de poluentes. Injeção direta é uma delas. Né? Você pode ver, tem marca, por exemplo, que já não tem mais injeção convencional aí, rodando aí, né? E vai ser muito comum. Então, com o aumento da injeção direta, eu acredito que as empresas, os fabricantes de máquina de bico vão conseguir desenvolver uma máquina muito semelhante ao que a gente tem no diesel, né? Porque o diesel há quantos anos trabalha com injeção direta, né? De alta pressão, né? Teoricamente o que a gente tem no ciclo Otto, a ideia partiu do diesel, sem sombra de dúvidas. Que no caso do diesel, a gente consegue fazer reparo no bico. E os bicos são
Na verdade, não é nem bico, é unidade injetora, né? É eletroinjetor mesmo. Falando das máquinas pesadas e tal, né? Porque unidade injetora a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, no sistema Mercedes que usa o sistema PLD, né? Lá é uma unidade acionada mecanicamente, tem um transformador que gera. Então é acionada mecanicamente. Então a gente pode. No diesel, no sistema Common Rail, a gente pode chamar de eletroinjetor, de bico injetor. Não tem problema aí, né? Mas é a mesma coisa. Então, se desenvolveram para o diesel, cara, tá aí. Eu acho que a tecnologia já existe, é só adaptar o conhecimento, né? Adaptar isso para o ciclo Otto. E eu acredito que a gente só não tem uma máquina de alta pressão de injeção direta, porque a demanda é custo e a demanda ainda é baixa. Né? Mas a demanda vai subir, certeza. Os veículos, a tendência é vir com injeção direta, e aí às vezes tem algumas coisas que acontecem no motor que, eu vou dar um exemplo aqui, ó. A Fiat fez o Ninho lá até 2000, o último Uno que saiu foi 2013, 14? Se for dos antiguinhos, acho que é 2012. O último Uno que saiu, o redondinho. O Vivace? Não, o Vivace tem até 2018. 18? Foi? Então. Ou tem mais? Você sabia que esse carro, injeção convencional, injeção indireta. Injeção? A injeção dele é convencional. Indireta. Isso. Convencional. Você sabia que esse carro tem módulo de bomba de combustível? Os últimos. A estradinha também tem. Módulo de bomba de combustível, sensor de pressão de combustível, e não é injeção direta. Aí você. Mas por que eu controlo a bomba? Né? E é para emissão de poluente. Né? E não é uma estratégia de controlar a pressão, uma estratégia de tirar a carga elétrica do motor da bomba para diminuir a carga no alternador, diminuir o freio dinâmico produzido no alternador, que se traduz depois em consumo de combustível. Então, cara, eles estão tirando pelinho em pelinho e, assim, pode ter certeza que vai evoluir muito ainda o motor a combustão, justamente por causa de emissão de poluentes. Aí vem o alternador pilotado, né? Tudo ganha um pouquinho. Exato. Tá, então vamos fazer o seguinte, para finalizar, vamos ver se você concorda comigo. O camarada que comprou uma máquina que o fabricante fala, não, essa máquina é para injeção direta, só que ela não tem uma alta pressão. Então a hora que ele tirar o bico injetor, ele coloca para testar ali ele coloca para limpar no ultrassom e ele liga os cabinhos sem problema e deixa limpando. Sim. Limpa externamente, troca o Teflon e põe para rodar. No caso desse seu amigo, eu não sei o que aconteceu. Nem eu. Porque se a gente for parar para pensar, a tensão de abertura do bico, principalmente nos TSI, chega aí próximo dos 100 volts. Então, como que os 12 volts lá da máquina queimaram o bico? Né? Sei lá que teve alguma descarga de corrente por algum motivo, aconteceu alguma coisa. Foi difícil. Uma coisa típica, e outra, foi só esse camarada aqui. E realmente, olha, eu fiquei meio preocupado. Eu já tô no trecho aí um tempo, né? Eu nunca ouvi dizer de galera que pôs a mão na máquina lá e queimou, né? Às vezes os bicos também, por algum motivo, já estavam comprometidos, a gente não sabe, né? Né? Então, beleza. Então, o teste de equalização... assim... Se quiser fazer, faz. Não, faz. Eu acredito, por exemplo, que teve colega aí na rua que pôs lá, fez o teste de equalização, achou que o bico estava desequalizado, limpou o bico, fez o teste, equalizou de novo. Eu acredito, né? Só que em condições muito extremas, que o defeito está muito na cara, beleza. E aquela condição que você está na dúvida do defeito, será que realmente é o bico ou não é? O consumo de combustível está alto, às vezes o consumo de combustível está alto, não acende luz de injeção eletrônica, não tem código de falha, não... Entendi. Né? Então, esse tipo de coisa que preocupa aí. Eu acho que, assim, é uma questão de esperar agora. Ou seja, tira o bico, põe ele, testa e põe no ultrassom. Ultrassom. Nem que for só para inglês ver. Não é não, cara. Eu acho que vale o ultrassom sim. Vou além. Se você optar, inclusive, por uma máquina que tem a cuba aquecida... Melhor ainda. Poxa... Melhor ainda, né? Tem no mercado aí, por exemplo, só a cuba de ultrassom aquecida, né? Inclusive industrial, não estou falando nem de sistema automotivo, industrial, que você consegue controlar a temperatura, a frequência do ultrassom e coloca o bico lá para bater no ultrassom lá. Ele consegue limpar. Sendo que também, né, professor, vamos falar a verdade, né? Um bico que trabalha com uma pressão de 200 bar, dificilmente vai parar uma sujeira na ponta da agulha, né?
A gente tem um problema no nosso país que é o seguinte, né? Quanto que custa um bico de injeção direta no nosso país? Dependendo do carro, não é tão caro. É menos de R$500. Tudo bem, mas nos países um pouco mais desenvolvidos aí, né? Na Europa da vida. É bem mais barato. E outra, se o cara identificou um problema do bico, ele vai trocar uns 4, né? Ou 6 ou 8, né? No Brasil, trocar um só, professor. Eu sei que sim. ou então tenta arrumar o bico. Não, arrumar não dá. Opa, e já tem gente abrindo o bico aí, e tem bico de THP. Motor THP 1.6, 16 válvulas turbo. Nossa, professor, mas posso falar? Eu não tenho coragem de Eu também não tenho, não. Recondicionado. Mas não. A galera tá abrindo aí, trocando reparinho. Se esse bico dá uma, sei lá, em alta rotação lá, ele dá um BO lá dentro, lá ele injeta mais combustível que o necessário, o que acontece? Calço hidráulico, certeza. Pau. Tá. Você falou de um outro detalhe que eu acho legal a gente comentar. Eu me recordo que você falou lá no treinamento que a vela de ignição desses carros, a maioria deles, né, não é todos também, que utilizam vela de iridium e são os carros com mais tecnologia, quando você vai apertar a vela tem um torque. Isso. E aí conforme o esmagamento da arruela, ela já para numa posição que ela fica de frente com a válvula de admissão. Isso. De frente não, de costa, né? Na verdade, a gente diz que o sentido do eletrodo da vela é orientado. Esse seria um termo mais técnico. Sentido da vela orientada, que bonito. Você tem que falar isso pro cliente de você, não é uma simples troca de vela, né? O sentido do eletrodo da vela deve ser orientado para... Que bonito. Fica chique, tá vendo, né? Participa dos nossos podcasts, ouçam os nossos podcasts, que vocês vão, olha como vocês já estão aprendendo coisas técnicas, né? Coisas assim, diferentes. Mas, é legal isso, porque se você prestar atenção, faz sentido. Porque você imagina se... a injeção direta ela trabalha com momentos diferentes da injeção indireta, né? Sim. Ela tem um ponto de injeção para poder fazer a mistura mais homogênea possível. E se esse eletrodo está bem na frente de onde entra o oxigênio, porque o oxigênio está entrando, já vai ter a injeção. Pode ser que pode ser que o eletrodo ele fique na frente e bloqueie o início da chama, o que retarda um pouco o início da combustão, né? Então, principalmente os injeção direta, a gente tem que tomar cuidado, mas assim, a gente não pode confiar só no torque da vela. Isso eu estou falando como mecânico também, tá? Como ponto de vista, né? Vocês vão pegar no fabricante da vela, ou vocês vão pegar o manual do proprietário, não é uma informação muito técnica, mas quem está na montadora, o manual da vela vai estar falando lá. O fabricante da vela. Vai ter o torque específico lá, porque a gacheta do injeção direta é um pouco diferente, né? Porque a da vela convencional... A arruela, né? Aquilo é uma gacheta. Né? Quando ela veda por esmagamento. Né? Tanto que o primeiro torque que você dá, né, na vela não é por torque, né? É por grau mesmo. Né? Então, isso está no manual do fabricante da vela. Né? Então, o primeiro torque, se não me engano, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que 180 graus. Aí... O segundo torque também, se não me engano, mais 180 graus, quando você for tirar a vela para poder calibrar. Aí o terceiro torque que você aplica na vela, aí esse é por torquímetro mesmo. Torque dinamométrico, né? A gente chama... Eu só acho que esses graus estão muito grandes, porque não é cabeçote de Kombi diesel. Deve ser uns 30 graus, de uns 30 graus. Olha, eu confesso... Porque rapidinho esmaga aquilo lá, né? Eu tô falando uma besteira. O ideal é vocês pegarem lá no catálogo da vela lá e ver a aplicação direitinho. Mas já na injeção direta, é torque direto mesmo. Porque você me lembrou disso aí, rapaz. Eu trabalhei 10 anos em concessionária Volkswagen. De 89 a 99. Nossa, mexeu com carro bom naquela época. Então tinha muita Kombi diesel e Saveiro diesel. E a gente fazia muito cabeçote daqueles trem. Mas muito cabeçote. Você tá brincando? Porrada. E aí, quando a gente ia montar o cabeçote, tinha que trocar todos os parafusos são elásticos. Sim. Rapaz, o que acontecia? A gente dava um torque, tipo, até, eu acho que era 8 quilos, vamos dizer assim. Era 8 quilos, aí 90 mais 90. Então 8 quilos,
deu lá no torquímetro, pá, né? Faz a sequência certinha do cabeçote. E aí você pegava e dava os 90 graus, né? O 90 graus aqui, né? Pegava aqui o torquímetro, né? Isso, 90 graus. 90 graus, No olho até dá, vamos dizer, do meio-dia até as 3 da tarde, né? Isso aí. 90 graus, isso mesmo, do meio-dia até as 3 da tarde. 90 graus, mais 90. Show de bola. Aí no manual da Volkswagen, aqueça o motor e dê mais 90. Mano... E no manual não pedia para fazer uma reza, uma oração antes? Esses 90, moço. Porque o que acontece? Esse motor, a taxa de compressão dele é altíssima, né? Porque não tem nem afundamento de cabeçote, né? Não tem aquela câmara de combustão, né? Só tem a câmarazinha ali no próprio pistão. Rapaz, você ia puxar daqui, ó, aquilo começava a estralar, tinha que pegar um torcano, né? Um torquímetro no torcano. Você pegava aqui, quando ele dava uns 45 graus, começava a estralar. Tá. Eu falava, puta que pariu. Aí não chegava, era impossível. Aí ia no outro, uns até chegavam, outros não chegavam. Quando não, arrancava a rosca do bloco. Mas, rapaz, a gente sofria com isso. Você falou dizer, eu lembrei. Porque eu não é o engenheiro que vai aplicar o torque, né? Por isso que ele faz isso. Mas falava isso aí pra fazer. Você tá doido. Aí depois os caras tiravam esse cabeçote e colocavam. Aí não trocavam os parafusos. Aí só podia dava no máximo 90 graus, né? Só que daí não aguentava tanto, porque já começava a vazar compressão. E aí virava aquele sarceiro danado, né? Então, gente, ó. Né? Tomara que nunca entre. Os caras reclamam de maré, né? Que não mexer com Kombi diesel. Você tem uma ideia? Ó, eu dava muito. Existe o nível baixo, né? Você conseguiu baixar mais aí. Eu me lembro que tava muito defeito também na bomba injetora delas. Sim. E aí a gente tirava e mandava pro bombista. Só que daí quando você voltava a bomba, não tinha o cão que arrancava os vazamentos de óleo daquelas rosquinhas lá, daqueles caninhos, que entortou um pouquinho e virava o demônio aquele troço. Vixe, Maria. Quando eu cheguei num ponto de estresse, porque a empresa que eu trabalhava lá, a concessionária, ela fazia serviço para muita Kombi, de correio, porque na época era Kombi, hoje é van, né? Eu sonhava. À noite eu tava dormindo, eu sonhava que eu tava colocando a bomba de injetora e tava fazendo óleo pra todo lado e não tinha o cão que arrumava aquela bolada. Não, ó, bate na tábua pra não pegar esses trens. Você sabe que como é um negócio engraçado, eu particularmente não gosto, né? Eu acho que a galera, no geral, acho que não gosta muito, né? Eu particularmente, de mexer, assim, não gosto de mexer muito em Kombi. Eu vou falar um negócio pra você, pessoal, que também você não vai acreditar. A gente dava assistência pra Kombi do correio. Beleza. A gente trocava muito volante. Adivinha por quê? Além da caixa, trocava não, volante. o volante. Adivinha por quê? Cara. Você sabe por quê? Você sabe? Cara, é incrível. Os caras trabalhando, bem louco, né? Passava no quebra-mola e mandava o nariz no volante. Aí o cara chegava lá com a carona machucada aqui e o volante torto. Nossa. Você acredita nisso? Acredito, cara. Porque a Kombi tá aqui, né? Você é o para-choque dela, né? Você tá doido. Bateu, morreu, né? Muito louco. Depois de muito tempo, depois que eu saí da oficina, eu fui ajudar um amigo meu na oficina, ele pediu pra fazer uma revisão numa Kombi, né? E já eram essas últimas Kombis que saíram, motor A111, né? E não tinha mexido ainda. Ajudei lá, fiz a revisão. Aquela revisão básica, troca de vela, não sei o que, filtro, né? Dá mais uma apertadinha na caixa de direção, que dá com folga. Não, a Kombi não tem folga, ela tem férias. E aí, beleza, fui sair pra andar com o carro, né? Assentar pastilha, disco, fui dar uma volta com a Kombi, né? Já não gosto muito de Kombi, né? E aí, caramba, cara, eu dirigindo a Kombi, assim, eu fiquei impressionado de ver que as marchas entravam, né? Você não precisava ficar caçando a marcha, né? E entrava e desempenhando bem, o motor, caramba, ficou legal, ficou bem acertado aquele motor na Kombi, a Kombi andava.
E caramba, desenvolvendo velocidade. Eu falei, olha que legal, a Kombi tá andando bem pra caramba. Só que aí eu esqueci que Kombi ainda não é mesmo freio, né? E não tem freio, né? E a hora que eu meti o pé no freio, cara, cadê o freio? Cadê o freio? Parecia que tava dançando dentro do carro. Aí, opa, teve uma hora que segurou. Rapaz, passou uma pura Kombi, cara. Professor, mas você é muito Nutelinha, professor, porque na minha época eu não trocava vela. Eu fazia torção, feixe de mola, contagem de arruela. Não, era demônio. É que combina muito no meu tempo, né, Celso? Vamos mudar de conversa. Tá, só pra finalizar da vela, sugestão, viu, na vela aí, ó. Sentido do eletrodo orientado, né? Marca a chave de vela, tá? Marca a chave de vela e deixa a abertura do eletrodo virado para a válvula de admissão. Tá. Acabou. Isso inclusive, é uma boa prática para se fazer em todo motor, tá? Não só no motor injeção direta. Isso é coisa de mecânico antigo. Você pegar os caras da antiga, os caras de preparador das antigas, eu conheço alguns aí. Os caras já faziam isso para ganhar pelinho, sabe? De potência. Uma diferencinha besta. Dá, mas melhora. Fica a dica aí. Marca a vela lá, a chave de vela para saber onde está a abertura do eletrodo, virada para a válvula de admissão. E vai torqueando ela até ficar no sentido, isso, né? E procurar aplicar o torque. Porque o cara arranca uma vela de irídio num carro, sabe, 70 mil quilômetros. Ele te remove, regula ela, o carro vai ganhar mais desempenho, vai ficar melhor. Só que na hora dele voltar ela, ele não vai poder torquear como tem que ser, porque já tá amassada ali a gacheta. Na real, a vela de irídio praticamente nem tem desgaste. Você passa lá. Né? Muito pouco, né? Muito pouco. Mas assim, voltou, sim. Tenta voltar no sentido orientado. Dura 100 mil. Beleza, dura 100 mil. Tira a vela, sabe? Orienta a tirar a vela. Eu fiz isso no meu carro, né? Eu gosto daquela graxinha à base de cobre, que ela suporta alta temperatura, né? Você acha fácil para comprar, né? Tem várias marcas aí. Cara, um pouquinho de graxa cobreada, passa na rosca da vela, sabe? Coloca lá, você não vai ter problema para tirar essa vela depois. Ok. Eu faço isso no meu carro. Certo. Fica a dica aí, hein, galera. É isso aí. Tá. Professor, vamos falar agora desse trem que se chama sonda lambda banda larga. Que, né, o pessoal sofre com isso aí e não sabe quando tem que trocar, gerou código de falha, troca ou não troca, porque no carro que a sonda é convencional, quando gera código de falha de sonda lambda, a última coisa que a gente troca é sonda lambda. A gente tem que olhar todo o contexto. Na banda larga é igual? Sim, sem sombra de dúvidas. Né? A gente tem que lembrar o seguinte: para que serve a injeção eletrônica? Né? A injeção eletrônica serve para controlar nível de emissão de poluentes. Como que a injeção eletrônica faz isso hoje? Fazendo leitura dos gases de escape e monitorando a quantidade de oxigênio. Então, se tiver alguma coisa errada lá para cima antes, né, isso vai refletir na quantidade de oxigênio que vai sobrar no gás de escape. Né? E aí isso pode gerar um erro de sonda, sim. Né? A questão é que quando a gente tinha a sonda convencional, a planar, né, que a gente está acostumado. Finger, planar. Os de 4 fios. Planar, sei lá, acho que parou na década de 90, né? Acho que lá para 98, acho que. Posso estar falando uma besteira aí, mas acho que até 2000 acho que usou ainda alguma coisa, né? Tá. Nada, teve estilo. Eu lembro que teve o estilo 1.8 que ainda saía com sonda de um fio, lembra? Aqueles primeiros estilos 16 válvulas, feito estilo lá 2003. Não lembro, não. Mas tudo bem, eu acredito nisso. Acho que sim. O último carro que eu vi com sonda de um fio só era o Corsinha. Não, saiu isso. Tinha Astra, eu vi Astra. O então, motor do Astra do estilo. Eu sei aquele 16 válvulas. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Faz tempo que eu não abro um capô desse aí. Assim, a planar, o conceito da planar é muito, muito óbvio, né? Óbvio assim, né? Ainda assim requer um contexto bem técnico, né? Mas o resumo do resumo, né? Para você testar a sonda planar com motor a temperatura de trabalho, né? Sempre motor aquecido, né? Ponteiro no meio lá, se tiver ponteiro, né? Tô economizando até no ponteiro, né? Mas enfim, motor temperatura de trabalho, você segurar a rotação do motor até 2000 RPM
e observar a frequência de variação da sonda de 0 a 900 milivolts, e aí ela tem que variar pelo menos de 1 a 1,5 vezes por segundo, né? Então eu falo isso até nos nossos ensinamentos com o osciloscópio, eu peço que eu coloco 1,5 Hz. Isso. 1,5 segundos por subida e descida. Isso, perfeito. Por ciclo, né? Isso, e aí você vai ver acelerando. Porque em marcha lenta dá 2, 2,5. Não, é com fluxo, né, de gás de escape, 2.000 RPM. Né, se você pegar os fabricantes de sonda, você pegar as literaturas deles para estudarem, eles vão falar isso aí mesmo. Né, e aí, lógico, né, monitorar se ela vai chavear entre 450 e 900, significa que a mistura vai estar rica, ou de 400 para baixo, teoricamente a mistura vai estar pobre. A questão da sonda banda larga é o seguinte: primeiro que a gente tem um conflito de gerações. Né? Então, diferente da sonda planar, que é uma sonda planar aplicada para todos os veículos, na verdade não é a mesma sonda, né? Porque para cada motor existe uma calibração dessa sonda por causa do fluxo de gás de escape, cilindrada, potência, né? Então, mas a concepção é a mesma. Então, hoje, em relação à sonda banda larga, a gente tem aí 3 gerações, se não me engano, até 4 gerações de tipos de sondas diferentes, com funcionamento semelhante, mas ainda assim com suas diferenças, com essas particularidades. Né? Sim. Então, tem sonda que às vezes é muito fácil de você... fácil não é uma palavra legal, mas é um pouco mais simples de, às vezes, você diagnosticar o defeito. Por exemplo, você pegar essa linha TSI aí, né? Todos esses carros aí, o módulo de injeção assume uma estratégia. Se eu tenho algum problema relacionado à sonda, ele exclui a informação dela, a injeção trabalha por malha aberta, né? Ele vai fazer a pulverização de combustível lá como se fosse emergência, e aí você vai pegar nos 6 fios da sonda lá, se não me engano, 7,2 volts. Você acha esse nível de tensão, significa que ele abortou a sonda por algum motivo. Né? Isso é uma estratégia que eu percebi, né? Foi uma estratégia que percebi. Né? Mas se você pegar a concepção de funcionamento, é muito semelhante para todas elas, né? Então, o que a gente precisa saber? Como o sistema de injeção direta tem tendência a trabalhar mais pobre, né? Inclusive é o que explica o consumo de combustível, porque injeção direta, você vê... extremamente econômico. Eu tenho um carro com injeção direta que faz 15, 16 km com litro na estrada, na gasolina. Né? Então, é o que explica. Então, pelo fato de ter tendências a misturas muito pobres, a sonda planar, ela não tem capacidade de leitura dessa quantidade de oxigênio, né? Então, com essas misturas extremamente pobres. Então, por isso que houve a necessidade da mudança da sonda, né? Para conseguir aumentar a banda de leitura dela. Por isso que ela se chama banda larga. Né? Então, e aí a gente percebe que o range de leitura dela, inclusive, é maior na fase onde eu tenho o fator lambda próximo de 3 lá, né? Porque, para quem lembra, o fator lambda é o que determina se a mistura está rica ou está pobre, né? Só relembrando, se eu tenho valor de lambda menor que 1, significa que a mistura está rica, valores maiores que 1 significam que a mistura está pobre. Né? Então, se eu tenho lambda a partir de 1,5, cara, significa que a mistura está extremamente pobre. Né? E aí, devido à sua tecnologia, a variação de resposta dela não é por tensão. Você não vai medir volt lá, igual a gente media antes na sonda planar. Sim. Veja, existe a variação de tensão. Né? Então, existe no fio de sinal de resposta a variação de tensão. Né? Que pega alguma coisinha de tensão, né? Assim, um pré-teste é bem legal. Então, dependendo da sonda, por exemplo, no caso Ford, né? Se eu pego o nível de tensão lá no fio de resposta, se eu encontrar uma tensão circulando em torno de 2,5 volt, significa que a mistura está com tendência estequiométrica, que em comparação à nossa sonda convencional é os meus 450 mV.
né? Então, se eu pego esse nível de tensão aí de 2,5 volt, significa que essa tensão está próximo do ideal. E aí a gente vai ver essa variação, só que é uma variação muito rápida, é uma taxa de variação muito rápida. Então, aí para mistura rica a tensão sobe, para mistura pobre a tensão cai. Só que ainda assim a resposta é por corrente. Né? Então, o que realmente é válido para a central é a corrente que está acontecendo lá dentro da sonda. Sim, é a corrente. A variação de porque, corrente. Na verdade, né? Como é que funciona essa sonda? Internamente, ela tem uma sonda convencional. Ela tem uma sonda como se fosse planar, mas na verdade a célula de calibração da sonda, chama célula de Nernst, ela está lá. Né? Então, existe ela. Então, o módulo de injeção eletrônica vai trabalhar para manter o valor dela em 450 mV, o que seria para nós a mistura estequiométrica. Okay. Então, existe uma segunda célula junto com esse sensor de oxigênio que trabalha para sempre manter a célula de Nernst em 450 mV. E aí como que ele faz isso? Bombeando oxigênio para dentro da sonda. Então se a mistura está rica, ele bombeia oxigênio para dentro da sonda, se a mistura está pobre, ele tira oxigênio. Consequentemente, a sua corrente vai se alterando. Exatamente. E olha só, e aí qual que é o parâmetro de corrente para nós, né? Se eu tenho corrente zero, valor de corrente zero, a tensão estará em 450 mV. Se eu tenho tensão abaixo... se eu tenho corrente abaixo, significa que a minha mistura está rica. Porque e aí, é menos 0,3. Abaixo, menos... Então, olha só, significa que a corrente está invertendo o sentido. Então, se eu tenho uma corrente abaixo, significa que a mistura está rica. Se eu tenho uma corrente acima de zero, significa que a mistura está pobre. Só que essa variação, eu estou falando na casa dos microvolts. Dos microampere. Microampere. Então, uma variação de corrente muito baixa. Então, é 0,00000 alguma coisa. Acho que é 0,013. Acho que não é tanto zero. Microampere. Mas então, depende... micro, 13 microampere. Então, mas depende da escala do multímetro que você está usando, né? Depende da precisão da escala do multímetro. Então, por exemplo, no curso lá, a gente usou um multímetro com uma precisão de até 200 microampere. Okay. É uma corrente muito baixa. Baixíssima. E aí, você vê, eu tive que desenvolver uma ferramenta para conseguir medir essa corrente, porque, né, não sei se vocês lembram aí, mas para medir corrente, eu preciso abrir o circuito, né, e colocar o multímetro em série com o circuito para poder medir. Né? E aí como que eu vou fazer isso? Eu vou cortar o fio da sonda? Né? Eu vou tirar o terminal da sonda? Não dá. Né? Então eu desenvolvi uma ferramenta que eu coloco a ferramenta em série com a sonda, eu conecto ela em série com a sonda e eu tenho um pino lá que eu abro, né? Tem o pinout. Que tem acesso a todos os fios. Sim. De forma, eu vi lá que daí você tem um jumpzinho, aí você tira o jump e coloca o multímetro no lugar para poder testar. Mas no scanner também dá pra ver isso, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Só que, por que eu tô falando isso? Porque para nós, o mecânico, a gente precisa de algo conclusivo. A gente sempre quer algo conclusivo, né? Então a gente sempre espera que tenha um valor, que tenha algo que eu consiga provar realmente e concluir, né? Mas por isso que a gente acaba usando o multímetro ou o osciloscópio para poder medir esses valores. Eu, pelo menos, eu sou assim, né? Se eu tiver diversas formas de testar a mesma coisa e concluir, tiver alguma coisa para concluir, para mim é ótimo, né? Entendi. Porque o diagnóstico é isso, né? A gente precisa parar de trocar peça e ser mais assertivo. Com certeza. Mas, sempre assim, né? Isso, mas no scanner, e aí toma cuidado com o scanner, né? A gente tem vários scanners no mercado. Qual que é a minha sugestão, sempre quando principalmente for trabalhar com injeção eletrônica? Normalmente a gente pega o scanner e entra com a carga do carro, né? Procura lá ano, modelo, motor, né? Poxa, tenta explorar mais o fator OBD2 genérico do scanner. Porque é muito mais fácil de achar o valor da corrente no OBD2 genérico do scanner do que em leituras lá do meu scanner. Porque é obrigatório essa informação, né? No OBD2, é da norma, é obrigatório. Norma, porque né? É muito difícil se eu achar na carga do carro. A gente sabe, a gente vai fazer leitura de parâmetro no scanner, eu tenho 300 parâmetros. Caramba, pra quê? É padrão que eu não uso pra nada, né? Na grande maioria das vezes. Então, essa é a minha dica, né?
vai lá em OBD2 genérico, entra por OBD2 genérico, Porque lá sem dá a carga, umas 14, 16 leituras só, né? Pouquinho, né? que na real, para fazer o diagnóstico é o que a gente precisa. Né? É o que a gente precisa. Muito louco. Eu peguei um amigo meu me chamou para fazer um diagnóstico. Era de sonda, tava com problema de sonda. E olha só, a coisa vai desenrolando, como a coisa vai desenrolando, né? Chegamos lá para passar o scanner, tinha código das duas sondas e código de catalisador. Banda larga. E era um Ford Focus. Né, as duas sondas e o catalisador. Bom, vamos fazer o diagnóstico da sonda, né? Fiz o diagnóstico da sonda e o valor dela estava tendendo a trabalhar muito rica. Né, o valor da corrente estava negativo, muito abaixo, quase lá 2000 mA, todo momento, né? E mostrando mistura rica, e o código que estava dando no scanner era código de mistura rica. Olha só. Né, isso testando, medindo com multímetro, fazendo teste com scanner. Bom, por fim das contas, meu amigo acabou comprando a sonda. Às vezes a oficina a gente precisa ganhar tempo, às vezes a gente ganha tempo fazendo umas doideiras dessa, né? E foi lá e comprou a sonda, colocou a sonda, apagou os códigos de falha, foi rodar com o carro, pum, luz de injeção acesa de novo, código de falha, sonda, mistura rica. Né? Então, olha como que as coisas foram encaixando, né? E aí depois apareceu o código de catalisador de novo. Bom, aí conversando com esse meu amigo, eu não estava na oficina, né? Porque a gente vai ajudar, liga, né? Manda WhatsApp, conversa, né? Eu tenho meu trabalho, então a gente vai ajudando na medida que pode. Aí ele falou assim pra mim, eu vou ver um outro defeito aqui que tá dando no carro, depois eu vejo isso. Aí eu perguntei pra ele, mas qual que é o defeito que tá dando, esse outro defeito que tá dando? Ele, do nada, olha só, o ponteiro do combustível começa a subir, o motor funcionando. Motor parado em marcha lenta lá, e o ponteiro subir. Eu, caramba! E me deu um estalo. Aí eu perguntei para ele, quando você tira a tampa do tanque, o que acontece? E ele falou que tinha um vácuo muito grande dentro do tanque. Mas vácuo mesmo, né? De puxar o ar. Não de pressão positiva, uma pressão negativa, puxando mesmo. Que o combustível está saindo, não está entrando o oxigênio para recuperar o espaço, né? Então, aí eu na hora me deu o estalo e falei para ele, vai fazer o teste da válvula de purga do canister. Porque se a válvula de purga do canister trava aberta, ela fica mecanicamente e não dá código de falha, né? Porque é um defeito mecânico, não é um defeito elétrico. E o atuador, né, não pega. E aí o motor aspirando vapor de combustível do tanque, é lógico que ia dar mistura rica, e é o tipo de defeito que a gente já pegava na injeção convencional, e por acaso a gente achou o defeito. Né? Porque aí o que eu falei para ele fazer? Tirar a válvula de purga e soprar para ver se ela estava aberta. E estava aberta. Em resumo da história, o problema não era a sonda, era a válvula de purga do canister. Estava entrando direto o vapor. E o que explica o catalisador? Bom, o catalisador morreu. Porque ele sempre trabalhou em excesso. E acabou denegrindo toda a parte. E degradou, porque aumenta muito a temperatura do catalisador, né? 600 graus, né? Não, normal. Aí ele foi mais, muito mais. E aí derreteu. E aí a segunda sonda é planar, né? E aí normal. A gente via direitinho a segunda sonda pum, trabalhando. Matou o catalisador de um carro com 50 mil quilômetros. Você vê, pessoal, não é um diagnóstico fácil. Não é algo corriqueiro, né? Porque não era código, né? Lá na minha época, quando eu tinha oficina, acontecia muito de chegar carro com o tanque, parecia que tinha chupado o tanque pra dentro. Tava assim, o cara falava, caraca, você já pegou isso? Parecia que alguém tinha colocado aqui, puxado, né, o vácuo. E canister é muito louco porque na grande maioria das vezes é defeito colocado, você sabia, né? O cara vai lá e... porque o que acontece? A mangueira que faz a recuperação dos gases de escape em alguns carros, ele fica na parte superior do bocal de abastecimento. Isso. Aí você leva o carro para poder abastecer e fala pro frentista, completa.
completa, ele trava no automático da bomba, né, no sensor de pressão ali automático da bomba, e aí faltou tipo R$4 pra ele completar lá. Vai no golinho. Vai, tuque, entra combustível no tubo, né, esse combustível ele para no canister, dissolve o canister, né, e são pedacinhos de carvão, ele fica granuladinho, ativado, né? Ele fica granuladinho, vai lá e pum, trava na válvula de purga. Isso é comum, viu? Tá. Bom, professor, eu acredito que nesse nosso primeiro podcast a gente já chegou de pé direito, já entramos de pé direito. Legal. Com a sua presença e você trouxe muitas informações interessantes. Eu já sabia que a conversa ia se alongar, né? Porque acho que nós temos aqui, sei lá, horas e horas para falar sobre isso, porque nós falamos de 2 assuntos, né? Você imagina se começar a falar de outras coisas, né? Bomba de alta, sensor de pressão de alta, bomba de combustível, né? E aí vai, né? Tem 1 milhão de coisas para falar. Extenso. Mas não vai faltar oportunidades da gente se encontrar mais vezes para a gente bater outros papos, né? Então eu queria agradecer a sua presença e, gente, quem quiser ver mais conteúdo do professor Rodrigo Pimenta, ele vai estar na nossa plataforma EAD Mecânica Avançada com treinamento de injeção eletrônica direta, né, professor? E obrigado pela presença e, né, você foi o nosso primeiro convidado do nosso podcast. Legal, eu agradeço a presença, é uma honra estar aqui com vocês, está sendo muito legal. E fico feliz de estar estreando aí, né, o podcast de vocês aí. Legal. E tamo junto, contem comigo sempre porque precisar. Valeu, professor. Um abraço. Abração. Tchau, tchau.